Quando o assunto é adoração, é algo de extrema importância nós, os cristãos, sabermos disso. E para tanto, nós devemos sim dedicar forças e também colocar o nosso coração diante de Deus para que o Senhor nos ensine como devemos fazer isso, sim, em momentos oportunos, dando-lhe graças e louvores a Deus. Alguns têm a sua forma de adorar. Uns cantam, outros oram, porém, vão à igreja e para eles está tudo normal. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Lição em Resposta. Eu sou Lúcio Rocha e é um prazer ter você aqui conosco em mais um estudo das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós vamos estudar a terceira lição hoje e já peço que você se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, deixe o seu gostei no vídeo. Também ative o sino de notificações para receber as atualizações sempre que nós postarmos um novo vídeo. Tá bom, queridos? Nós já vamos entrar na lição de número 3. Cristo veio em carne. Muito bem, estamos de volta. Na lição de número 3, será aplicada no dia 20 de abril de 2025. Este é o segundo trimestre deste ano de 2025. Dessa vez, nós vamos estudar a lição de número 3 com o tema A Verdadeira Adoração. O texto áureo dessa lição está inserido em João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática fala assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe está inserida no Evangelho de João, no capítulo 4, os versículos do 5 ao 7, versículos 9 e 10. Então, no versículo 19 ao 24. É uma leitura totalmente mesclada, e os versículos eles são totalmente aqui selecionados de acordo com o nosso comentarista. Então, não será uma leitura sequencial dos versículos, mas sim é uma leitura de uma forma mista. Então, ao começar no versículo 5, diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então vamos entrar aqui na introdução que diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração.
Então, aqui, em um contexto histórico, Jesus era judeu e ela era samaritana, no caso, uma mulher da cidade de Sicar. E hoje essa cidade existe com outro nome, e o nome dessa cidade hoje é Ascar. Então, até hoje, essa pequena cidade de Samaria ainda existe, tá? Mas Jesus ele não estava ali para fazer um confronto. Jesus estava simplesmente por ordem do Espírito Santo. A necessidade de Jesus era descansar, mas a necessidade daquela alma, daquele povoado, era a adoração a Deus. E o Espírito Santo colocou Jesus ali no mesmo instante em que aquela mulher viria pegar água. Jesus, ele em todos os momentos da nossa vida, ele sabe como chegar no nosso coração. Jesus, ele sabe como chegar no coração do pecador. Agora, se o pecador disser não para o chamado de Jesus, aí é uma outra situação. Mas Jesus, ele sabe exatamente como nos alcançar. Então, o Senhor Jesus, ele mandou os seus discípulos comprar pão, talvez por uma necessidade de ficar a sós com a mulher, sem a interrupção e nem tampouco a intromissão dos discípulos, porque com certeza os discípulos, ao verem que a mulher era samaritana, eles iriam ali, de uma certa forma, tentar atrapalhar o diálogo entre o mestre e aquela mulher. Por isso, Jesus ficou completamente a sós com ela, para que o diálogo fosse bem proveitoso. E sim, foi proveitoso. Jesus alcançou aquela mulher, que perguntou onde é que se deve adorar. Devido às questões históricas, quando Salomão ele morre, aí então o seu filho Roboão assume o trono, Deus ele divide o trono. Salomão havia colocado altos tributos nas costas dos judeus, mas Deus não era a favor disso. Porém, o que Deus estava fazendo agora era algo que vinha desde o tempo de Davi, era um acerto de contas que Deus estava fazendo com os pecados de Davi. Mas, devido a isso, Deus jamais abandonou o seu povo. E então, por questões históricas, os samaritanos não se davam bem com os judeus, porque as 10 tribos seguiram Jeroboão. E Roboão, o filho de Salomão, ficou com apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a de Benjamim. Esses, sim, ficaram em Jerusalém. Já as outras tribos que comportava Samaria ficaram com o rei Jeroboão. 2 reis, Roboão e Jeroboão, ambos que eram também inimigos devido a essa ruptura do reinado. Mas Deus foi quem deu o reinado a Jeroboão. Contudo, a retribuição da a Deus é justamente a pior de todas. Fez 2 bezerros e os colocou nas cidades do Reino do Norte. E então, dessa forma, desencadeando, sim, um tropeço para o seu povo. Um líder que não consegue levar o seu povo até Deus, este líder, ele não serve para estar diante do povo. Este líder, ele não serve para guiar o povo de Deus. E então, o povo de Deus agora cai em tropeço. Por causa disso, veio esta intriga entre judeus e samaritanos. O Jeroboão não queria que o seu povo fosse para Jerusalém por questões políticas e até mesmo questões comerciais. Que rodeava o segmento religioso ficava na cidade de Samaria. Já os judeus, no caso, a tribo do sul, as tribos que ficaram no sul, Roboão, com Judá e Benjamim, esses aí, eles realmente tinham o templo de Jerusalém. Então, quando Jeroboão levantou os 2 bezerros, ele estava impedindo de que o povo subisse ao templo de Jerusalém para adorar ao Senhor. A forma de adoração do Antigo Testamento era basicamente essa: sacrifícios voluntários, sacrifícios pelos pecados, sacrifícios e ofertas a Deus. Então, essa era a
forma de se adorar ao Senhor. Mas hoje, Jesus ele deu a receita completa, espírito e em verdade. Não é com enganação, não é com bajulação, não é com barganha. Deus não é adorado dessa forma. Mas nós vamos entrar aqui no primeiro tópico da lição, que vai falar sobre o encontro em Samaria e as duas preciosas lições. Diz aqui, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4:4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixara a Judéia em direção à Galiléia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicá, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Então, Jesus fora indagado sobre o lugar correto onde se deve adorar. Jesus, ele deixou claro que não é em Jerusalém ou em um outro lugar específico, mas sim onde você adorar a Deus de verdade, onde a sua vida realmente ela louva a Deus de verdade, sem engano, sem mentira, onde o seu coração é voltado totalmente ao Senhor. Se você entregou a sua vida ao Senhor de coração, abandonou o mundo e agora vive para a glória de Deus, você pode adorar ao Senhor em todas as circunstâncias desta terra. Não existe espaço geográfico demarcado. Vemos que alguns dos nossos irmãos, por questões turísticas, eles vão até Israel para conhecer, visitam o Muro das Lamentações, mas isso não quer dizer que os irmãos estão se submetendo ao estilo de adoração que era feito no Antigo Testamento. Não, de forma nenhuma. Isso se torna justamente uma forma errada, uma forma bem errônea de se mostrar em adoração a Deus. Até mesmo nós, na igreja, nós adoramos a Deus em casa. É necessário adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então, eu não preciso de colocar uma imagem de Deus diante de mim para que eu adore a Deus. Eu não preciso. Jesus deixou bem claro que Deus é espírito. Então, Deus ele não tem corpo humano, Deus não tem forma material, no caso, humana. Deus não tem essa forma material, mas o reino espiritual de Deus, ele existe, ele é real. Então, duas lições serão ensinadas. A primeira é que o ser humano ele tem essa necessidade de adorar a Deus. E a segunda é que Deus é espírito. Então, nós vamos entrar no subtópico 2, que diz assim, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água. Momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Então, nesse momento aqui, já começou o diálogo. E a mulher, ela disse, como sendo tu judeu, pede algo a mim, que sou mulher samaritana. Porque os samaritanos não se comunicavam. Eles eram de mal. Eles não tinham conversa. Eles não se falavam, bom dia, boa tarde. Não, não era desse jeito. Eles passavam um pelo outro e se tratavam como se fossem pedras. Você não dá bom dia para uma pedra no meio do caminho. Pois é, ninguém faz isso. Então, eles não se comunicavam sobre hipótese alguma. Daí, no desenrolar desta história, Jesus oferece para ela a água da vida,
Acredito que os discípulos eles ficariam até com ciúme se Jesus oferecesse na frente deles esta água. Jesus nunca falou de água da vida para eles anteriormente. Jesus, nos evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, esses evangelhos não constam informações sobre esta revelação do ensino da água. Mas Jesus ele apresenta no livro de João que a fonte da água da vida fluiria dentro daquele, do ser daquele que Jesus desse a água da vida. Então, aqui acredito eu que os discípulos eles ficariam enciumados quando Jesus, eles que andavam com ele todos os dias, eles que estariam, para sempre com eles, com Jesus, e Jesus nunca ofereceu nada, uma água diferente, enfim, mas aqui é só mesmo para a gente raciocinar, colocar a mente para funcionar de uma forma a querer saber um pouco mais. Contudo, nós entendemos que Jesus ele ganhou aquela mulher para o reino, oferecendo exatamente a sua necessidade, oferecendo para ela exatamente aquilo que o seu coração desejava. Ela só queria algo, ela queria uma água que realmente ela nunca mais ela se livrasse daquele problema. Talvez para aquela mulher, aquele trabalho que ela fazia era muito cansativo, ou quem sabe um pouco envergonhoso para ela, porque ela não vinha buscar algo ali a todo tempo. E aquele poço era um poço de muitos anos. Jacó cavou aquele poço e deu a seu filho José. Então, era um poço de anos, mais de 1000 anos ali. E José, que foi governador do Egito, a gente sabe toda essa história, Ele herdou aquele poço. Mas Jesus ofereceu para aquela mulher e, com certeza, Jesus estava oferecendo o Espírito Santo para ela. Não só para ela, mas para todos quantos recebem o Senhor, aqueles que confessam ao nome de Jesus, esses recebem sim o Espírito Santo como selo da promessa. Vamos para o subponto 3, que diz o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se era em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós aqui já conseguimos extrair da lição que a verdadeira adoração ela é feita em espírito e em verdade. Você aceita Jesus da forma como você está, porém você deixa a sua vida velha para trás e agora tudo se faz novo. E você é uma nova criatura. A partir daí, então, você tem acesso a Deus e em qualquer lugar você pode se prostrar de joelhos, que esta é a forma mais habitual, se prostrar de joelhos. Jó é um exemplo de adorador. Jó, na sua maior dificuldade, no seu maior momento de precisão e necessidade, Jó, ele rasgou as suas vestes, colocou cinza na sua cabeça e adorou ao Senhor. Um ato de um exemplo que deve ser seguido. Não é fácil, mas Jó, quando ele for indagado pela sua mulher, naquele ato, quando ela disse, Jó, abandona esse teu Deus e morre. Naquele momento, ela não estava falando de uma forma pejorativa, de uma forma blasfema, mas ela estava dizendo assim para Jó, Jó, estou com pena de você. Jó, você está sofrendo muito. Faça o seguinte, amaldiçoe Deus e morra. Dessa forma,
Jó estaria, sim, agora assumindo que estava pronto para morrer. E Deus, no caso, como julgador, Deus então deixaria que o sofrimento de Jó fosse agora findado. Dessa forma, seria na cabeça da mulher de Jó, dessa forma, a provação que Jó estaria passando, ela teria fim, porque justamente no momento em que Jó amaldiçoasse a Deus, então o seu sofrimento acabaria, porque esta era a provação que Jó estava passando. Contudo, era isso mesmo. O inimigo, ele estava tentando fazer com que Jó amaldiçoasse a Deus, blasfemasse de Deus. E daí, a própria mulher de Jó, ela sentiu-se instigada, motivada pelo senso de dor pelo seu marido, e do outro lado também pela esfera maligna, ela estava ali, sim, sendo usada para que Jó fizesse aquilo que o inimigo havia proposto para Deus. Tire-lhe tudo, para você ver como ele blasfema de ti. Então, naquele momento, quando a mulher disse, Jó, amaldiçoa Deus e morra, ela estava dizendo, sendo usada pelo inimigo, sem querer, mas ela estava sendo usada para então cumprir o desígnio de Satanás, aquilo com que ele havia proposto para Deus, uma disputa com Deus, onde Jó não tinha nada a ver, mas Jó se prostrou e Jó disse, ainda que ele me mate, eu adorarei. Não é fácil, mas isso é um exemplo de adorador. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Palavras de Jó. Jó rasgou as suas vestes e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Palavras de um adorador. O maior adorador que eu já vi no Antigo Testamento. Jó, da terra de Uz, dos caldeus. Vamos seguir mais adiante. Vamos entrar aqui no tópico 2 da lição, que fala o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico. A presença de Deus, ela é localizada em qualquer lugar, em qualquer hora. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode resolver o seu problema de longe. Ele é onipotente, ele pode estar perto de você em todos os momentos, ele é onipresente, ele é onisciente, ele pode ouvir todos os seus pensamentos, a sua adoração, seja lá o mais profundo dos seus pensamentos, Deus, ele conhece. Antes que você fale, ele já sabe. Então tudo. Jesus estava aqui dando a clara explicação para a mulher samaritana de que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito. E então os verdadeiros adoradores também, eles adorarão em espírito e com verdade, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Até mesmo nos momentos de dificuldades, como eu já falei de Jó, e até mesmo nos momentos finais. Lembre-se de Estevão, mártir, que nos seus últimos minutos de vida, ele adorou a Deus. Nos seus últimos segundos de vida, ele não ousou em atribuir palavras de condenação para os seus algozes, mas sim, ele fez como Jesus fez. Pediu para que Deus os perdoasse, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. E então, Jesus
aparece no céu e Estevão, ele é recebido pelo Filho de Deus. Jesus estava à destra de Deus e Estevão, em adoração, entregou o seu espírito. Momentos extremos, então a verdadeira adoração, ela também é manifestada. Vamos para o subtópico 2 aqui do tópico 2. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então, é uma razão simples, o fato de Jesus ter ressuscitado, isto é a razão da nossa fé. Jesus ressuscitou, portanto, nós devemos sim adorá-lo, porque ele é o único que nos resgatou da condenação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, infelizmente, aí sim, nós teríamos uma fé vã. Era vã a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, então nós um dia também ressuscitaremos com ele. Então este é o maior motivo pelo qual a igreja adora a Deus. Porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é perfeito e nele não há injustiça nenhuma. Portanto, nós damos-lhe graça, louvor, adoração, rendição. A nossa vida pertence ao Senhor. Vamos para o tópico 3 da lição, o último tópico, a adoração bíblica. 1. Vai falar sobre o conceito bíblico de adoração. Diz aqui, na língua hebraica, existe uma expressão chamada Hishtahawa, que transmite a ideia de manifestar um termo reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, latreia e proskunel. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskunel significa adorar, ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskunel. Então, nós podemos aqui ver as definições do termo hebraico e do termo grego também. Mas ambos dá-se no mesmo sentido de adoração. No termo hebraico tem a ideia de reverência, de se prostrar, de reconhecimento, que seria a adoração. Já o termo proskunel, no caso o termo grego, aí esse já tem uma forma mais abrangente em se tratando da adoração. Mas ambos significam as mesmas coisas, ok? Jesus, ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo e merece ser adorado com todo o nosso temor. Jesus, ele era Deus. Ele foi adorado pelos discípulos. Ele, antes de subir ainda, ele disse que mandaria outro Consolador, o Espírito Santo. Ele é também Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa desta Trindade Santa. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito, ambos são três pessoas, sim, distintas, são três seres completamente distintos, mas com um único propósito e um único título, Deus. Jesus disse que conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. Então, esse termo já denota e caracteriza que Jesus, ele é Deus assim como o Pai. São três pessoas diferentes uma da outra. São três pessoas separadamente, mas um único Deus. Uma única divindade existente nessas três pessoas, nesses três seres santos, santos, santo, santo. Vamos entrar mais adiante no subtópico 2, que fala sobre adoração como ato de rendição. Diz assim: o conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos e prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado em Lucas 7, 37 e 38, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Então, como já destacado aqui na lição, o ato daquela mulher pecadora que beijou os pés de Jesus, ungindo, tal, enfim, este ato aqui remete-se ao ato de a verdadeira adoração, reconhecer a minha inferioridade, a minha insignificância diante de alguém tão grande. Não estamos falando de uma autoridade terrena, estamos falando aqui de uma autoridade suprema, celestial, que detém todo o poder, que é maior do que todas as forças, sejam forças visíveis ou invisíveis, forças palpáveis ou espirituais. Estamos falando de uma adoração àquele que é o dono de todos os planetas, galáxias, de todo o universo. Estamos falando do Criador dos céus e da terra, o nosso Deus e Pai, e a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, aqui, reconhecendo que Ele é grande, reconhecendo que Ele é superior, reconhecendo que só Ele deve ser adorado. Juiz nenhum nessa terra pode ser adorado, rei nenhum nessa terra pode ser adorado. No máximo, reconhecido, respeitado, a sua potência de poder, de autoridade, mas ato, gesto de adoração, a ninguém podemos fazer isso. Você que acredita que você, podendo se dobrar diante de alguém, seja lá quem for, você pode alcançar dons espirituais no mundo espiritual, você pode alcançar favores na vida espiritual pós-morte. Você está muito enganado, querido. Infelizmente, para sua informação, você está andando contra as regras de Deus, e aqueles que andam contra as regras de Deus, sejam crentes, sejam evangélicos, sejam até mesmo os cristãos professantes da fé em Cristo, esses que andam contra as palavras de Deus, esses também irão amargar os tormentos daqueles que andam de forma promíscua e deliberadamente já entregue ao pecado. Não há escapatória. Todos serão julgados com a máxima justiça, porque Deus é justo. Vamos entrar agora no subtópico 3, que fala a adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus, sobretudo assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor, de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então, quando nós fazemos serviços para Deus, estamos, de uma certa forma, adorando, reconhecendo que Ele se merece o nosso serviço. Quero destacar aqui o serviço de evangelização para aqueles que vão evangelizar nas casas de saúde, no meio das praças, nas ruas ou nas demais localidades,
vizinhanças, enfim, esse é um trabalho que terá uma recompensa vinda da parte de Deus. E essa recompensa não se dá por meio de coisas terrenas. Sim, claro, Deus cuida dos seus filhos, porém, a nossa riqueza é aquela que Jesus prometeu quando ele disse: juntai tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam. Juntais tesouro no céu. Quando você faz isso, você está juntando tesouros incorruptíveis no céu. Agora, também falo para os pregadores que se submetem a, mesmo morando na cidade, mesmo morando a poucos quilômetros, a poucos quarteirões da sua casa, esses, ao chegar na congregação, depois de terem sido convidados, querem ganhar uma oferta, ou até mesmo já sai de casa com um valorzinho estipulado. Olha, eu vou já, mas almejando ganhar uma oferta. Não faça isso, querido. A sua recompensa vem de Deus. Aquele que faz isso, ele está justamente recebendo a sua recompensa aqui. E quando chegar lá diante do Senhor, você não vai ter recompensa nenhuma a receber, porque você já recebeu aqui. Jesus disse que, em verdade vos digo, a sua recompensa já foi recebida aqui. Jesus, ele fala sobre isso. Aqueles que dão com a mão, mas querendo ser vistos, tocando trombeta. Eu fui. Querido, se você vai evangelizar, se você vai pregar na congregação de alguém já com valor estipulado, ou se você já vai almejando ganhar, saiba de uma coisa: Jesus já está lhe recompensando quando você recebe um valor. Agora, você não tem o intuito de receber ofertas e nada, você vai porque você sabe, você mora a poucos quilômetros da sua congregação na qual você vai pregar, você mora a 2 quarteirões da sua casa, e você, não, eu vou por amor, vou Jesus, por amor a ti, vou pregar por causa da tua palavra, vou anunciar o evangelho. Você, sim, aí lá você é recompensado, alguém dá uma oferta, amém, glória a Deus, mas não era esse o seu intuito era pregar o evangelho, anunciar a palavra com amor e tremor, por amor ao Senhor, seu Deus, o nosso Deus. Tá bom, meu querido? Mas aqueles que vão por já com agenda, é diferente de você sair daqui da cidade de Mossoró para Natal, onde em torno de 400 quilômetros de distância, sim, você vai, precisa sim de combustível, precisa sim de um lugar para acomodação, isso é normal, isso pode sim ser já combinado. Olha, eu preciso de um lugar para passar a noite, depois do culto, eu preciso de uma ajuda para o combustível, amém? Isso aí é combinado. Agora você já sai estipulando valores, a minha agenda é tal, só vou por R$1.000 para tal canto, a depender da distância, e já tem o valor tabelado. Infelizmente, você não está trabalhando para o reino. Mas você pode deduzir como quiser as minhas palavras, porém eu tenho total certeza disso aqui que eu estou falando. Mas isso é algo de cada um. Profetas mirins, profetas maiores, esses aí já têm os seus valores estipulados na sua agenda celestial. Mas na agenda de Deus, a conversa é outra. Vamos para a conclusão aqui sobre a nossa lição de adoração. Diz aqui a conclusão: neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela 2 lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma lição de Escola Dominical. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Adorar a Deus é nossa obrigação. Nós devemos almejar isso, nós devemos necessitar disso, nós devemos sentir que nós precisamos fazer isso. Se nós não temos contato diário com Deus, a nossa vida ela se torna vazia e os propósitos os quais Deus tem colocado nas nossas vidas, eles também se tornam infrutíferos e sem força
para continuar com ele. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela sua participação. Já te peço que você esteja atento ao nosso próximo vídeo da lição 4 e nós vamos continuar com mais lições bíblicas da escola dominical. Forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.